Imagina um clube que movimenta a paixão de mais de 30 milhões de pessoas, gera bilhões em valor de marca, mas que nos bastidores vivia como um paciente em estado crítico. Um gigante monitorado, endividado, pressionado e com prazo de validade. O mercado financeiro olhava para o Corinthians e usava uma palavra dura, mas técnica: insolvência. Para o torcedor, era o medo constante de bloqueios, juros abusivos, dívidas impagáveis e a sensação de que o fundo do poço estava mais perto do que nunca. Mas o que quase ninguém percebeu é que, em um intervalo de apenas 39 dias, o Corinthians saiu da UTI financeira direto para o ataque. O que apareceu nas manchetes foi raso, superficial. O que aconteceu de verdade nos bastidores foi uma engenharia financeira de elite. Uma virada silenciosa, calculada e cirúrgica. E é exatamente isso que você vai entender agora. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o like. Isso fortalece demais o trabalho e garante que você continue recebendo análises profundas, sem gritaria, sem clubismo cego e sem narrativa rasa. Aqui a gente fala de Corinthians com inteligência. Agora vamos ao ponto. O Corinthians não estava apenas endividado. Estava tecnicamente insolvente. Isso não é opinião, é conceito financeiro. Insolvência acontece quando suas obrigações de curto prazo são maiores do que sua capacidade de gerar caixa. Em outras palavras, o clube até faturava, mas não conseguia reter o dinheiro. Tudo que entrava corria risco de ser bloqueado. O principal vilão dessa história tinha nome e sobrenome: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Para o torcedor comum, isso soa como burocracia. Para o mercado, isso é um torniquete no pescoço. Dívida com a União não se empurra com conversa. Ou você regulariza ou suas contas são bloqueadas. Bilheteria, patrocínio, cota de televisão, tudo sob risco. O Corinthians vivia exatamente isso. Gerava receita, mas não tinha fluxo de caixa livre. O dinheiro não parava no cofre. Era uma bola de neve de juros, multas e bloqueios que asfixiava qualquer planejamento esportivo. Foi aí que a nova gestão tomou a decisão mais importante dos últimos anos: parar de empurrar o problema e atacar a raiz. Nada de pedido de favor. Foi feita uma auditoria interna pesada, levantando centavo por centavo da dívida. E o clube sentou à mesa com a Procuradoria como uma instituição grande precisa fazer. O resultado foi um acordo de regularização no valor de 79 milhões de reais. E aqui muita gente erra feio na análise. A dívida não sumiu, mas o perfil da dívida mudou completamente. Em finanças, não é sobre zerar dívida da noite para o dia. É sobre tornar a dívida administrável. O Corinthians trocou uma bomba prestes a explodir por parcelas de longo prazo que cabem no orçamento. É a diferença entre estar quebrado e estar alavancado com controle. Imagine alguém que ganha 5 mil reais por mês e recebe uma fatura de 50 mil vencendo hoje. Essa pessoa está quebrada. Agora imagine essa mesma dívida parcelada em valores baixos. A dívida continua existindo, mas a vida volta a andar. Sobra dinheiro para viver, planejar e investir. Foi exatamente isso que aconteceu com o Corinthians. O dinheiro parou de ser sequestrado judicialmente. O clube voltou a respirar. Reduziu a alavancagem, recuperou previsibilidade. E isso muda tudo. Mas atenção, resolver a dívida com o governo era apenas o primeiro passo. Era vital, era higiênico, mas não fazia gol. Porque o Corinthians ainda carregava uma mancha grave no cenário internacional. O nome estava limpo no Brasil, mas sujo na Suíça. No próximo bloco, eu vou te mostrar como o clube precisou enfrentar o maior símbolo da descredibilidade no futebol moderno, o transfer ban. E vou te provar que, sem essa virada, Memphis Depay jamais estaria jogando no Corinthians hoje. Não sai daqui. Resolver a dívida fiscal foi como retirar o paciente do respirador, mas ninguém recebe alta só por estar respirando sozinho. O Corinthians ainda estava preso por correntes muito mais visíveis no cenário internacional. E essas correntes tinham um nome que virou pesadelo para o torcedor nos últimos tempos: transfer ban. Muita gente trata o transfer ban como um simples detalhe burocrático, como se fosse apenas uma multa atrasada. Isso é um erro grave de leitura. O transfer ban é o carimbo oficial de desconfiança do futebol mundial.
É a FIFA dizendo para o mercado inteiro que aquele clube não cumpre o que assina, que não honra contratos, que representa risco. Quando um clube está sob transfer ban, ele não perde apenas o direito de registrar jogadores. Ele perde credibilidade. E credibilidade no futebol moderno vale tanto quanto dinheiro. O Corinthians vivia exatamente esse cenário. Mesmo que tivesse caixa, mesmo que tivesse projeto esportivo, o clube era visto como um mau pagador internacional. Jogadores exigiam garantias absurdas. Clubes pediam tudo à vista. Empresários inflavam valores. O custo de qualquer negociação era multiplicado pelo risco. Era como tentar comprar uma casa com um nome negativado. Você até pode ter renda, mas ninguém confia. Ou paga tudo de uma vez ou não fecha negócio. Foi nesse ponto que entrou o trabalho mais silencioso e talvez mais importante dessa virada. A atuação do CEO Fred Luz e do diretor financeiro Pedro Silveira. Eles não chegaram para apagar incêndio com balde. Fizeram uma varredura completa, contrato por contrato, pendência por pendência, uma verdadeira auditoria de guerra. O problema não era só pagar, era entender onde a gestão anterior falhou, renegociar termos, reconstruir pontes e, acima de tudo, mudar a postura institucional. O discurso mudou, a prática mudou. O Corinthians parou de prometer o que não podia cumprir. E quando as pendências foram quitadas e renegociadas, algo fundamental aconteceu. O transfer ban caiu. Isso não significou apenas poder registrar jogadores. Significou recuperar o score de crédito do clube no mercado internacional. O Corinthians deixou de ser visto como um risco tóxico e voltou a ser um parceiro viável. O impacto disso é gigantesco e quase invisível para quem olha só a bola rolando. Patrocinadores passam a negociar com menos cláusulas de proteção. Jogadores aceitam contratos sem exigir garantias irreais. Clubes voltam a parcelar. O tempo volta a jogar a favor. E aqui entra um ponto que pouca gente percebe. Sem a queda do transfer ban, o Corinthians não teria fechado com Memphis Depay. Não por falta de vontade, mas porque um jogador desse nível não aceita risco institucional. Ele exige estabilidade, exige previsibilidade, exige profissionalismo. O transfer ban era a prova viva de que o Corinthians não tinha isso. Derrubá-lo foi mais do que resolver um problema. Foi mudar a imagem do clube no mundo. O Corinthians saiu do status de vergonha institucional para o mínimo esperado de qualquer gigante. Normalidade corporativa. E no futebol moderno, normalidade é luxo. Com o nome limpo, o clube finalmente pôde ir ao mercado em condições reais. Sem pagar pedágio de desconfiança, sem inflar salários por risco, sem operar no desespero. Mas aí veio a parte mais polêmica. As contratações. Quando surgiram os nomes de Alan e Zaccaria Labiad, parte da torcida reagiu mal. Falou em gasto desnecessário, em amigo de jogador, em irresponsabilidade financeira. E é exatamente aqui que a maioria escorrega, porque continua analisando contratação como torcedor de arquibancada, e não como gestor de ativo. No próximo bloco, eu vou te mostrar matematicamente por que Alan e Labiad não são despesa. São investimento, capex puro. E vou te explicar por que proteger o desempenho do Memphis é proteger o maior patrimônio financeiro do clube hoje. Se você acha que entende de mercado da bola, o que vem agora vai virar sua chave. Agora que a casa está limpa e o nome voltou a ter valor, precisamos falar da parte que mais confunde o torcedor. Contratação não é gasto, contratação é decisão de capital. Quando o Corinthians anuncia Alan e Zaccaria Labiad, o impulso natural é pensar em folha salarial, em dívida, em risco. Mas essa é uma leitura rasa, quase emocional. A leitura correta é outra. Vamos começar pelo Alan. O torcedor vê um volante. O gestor vê proteção de resultado. No futebol moderno, perder custa caro. Muito caro. Um gol sofrido por desorganização no meio-campo não é só um gol. É eliminação. É queda de premiação. É perda de cota de TV. É estádio vazio em jogo seguinte. É milhões evaporando. O Alan entra exatamente aí. Ele não é contratação de brilho, é contratação de controle. Ele reduz volatilidade. Ele aumenta previsibilidade. Ele protege o investimento da temporada inteira.
Se o Alan ajuda o Corinthians a avançar uma única fase a mais na Copa do Brasil ou Libertadores, ele já se paga. Se ajuda a evitar uma sequência negativa no Brasileiro, ele já se paga 2 vezes. Isso é ROI esportivo. Agora vamos ao ponto mais sensível. Zaccaria Labiad. Aqui muita gente erra feio. O discurso fácil é: amigo do Memphis, jogador de 32 anos, veio da China. O discurso correto é outro. Memphis Depay hoje não é só jogador. Ele é ativo financeiro, ativo de marketing e ativo institucional. É a maior alavanca de visibilidade do Corinthians desde Ronaldo. Qualquer movimento que maximize o desempenho, adaptação e permanência desse ativo não é mimo. É proteção patrimonial. Se o Labiad ajuda o Memphis a render 10% a mais, se acelera a adaptação cultural, se melhora entrosamento ofensivo, se aumenta a chance de renovação, se amplia a exposição internacional, então o custo do Labiad é irrisório perto do retorno indireto. Isso é conceito básico de gestão de ativos. Você protege sua joia com o entorno certo. Nenhuma multinacional coloca seu principal executivo em ambiente instável. O Corinthians fez exatamente isso. Criou o ambiente funcional para seu maior ativo. E tem mais. Labiad veio sem taxa de transferência. Isso muda tudo. Sem taxa, o risco é controlado. O custo é previsível. O contrato é ajustável. Isso não é aposta irresponsável. Isso é capex tático. Um investimento de curto prazo para sustentar desempenho, enquanto o clube organiza soluções de longo prazo. E aqui entra a frase que define essa nova fase do Corinthians. Guarda bem. Gasto é pagar caro por jogador improdutivo. Capex é investir em peças que protegem resultado e aumentam valuation. A antiga gestão colecionava salários altos sem retorno. Isso destruía EBITDA. Isso queimava caixa. Isso afastava patrocinador. A nova lógica é outra. Cada contratação precisa cumprir pelo menos um desses critérios: entregar desempenho imediato, proteger ativos estratégicos, valorizar o elenco, reduzir risco esportivo. Se não cumpre nenhum, não entra. É por isso que, em pouco mais de um mês, o Corinthians saiu da UTI financeira para um cenário de controle operacional. Não virou rico, não virou perfeito, mas virou previsível. E previsibilidade é o que separa clubes grandes de clubes quebrados. Agora vem a pergunta final, a que realmente importa. Isso se sustenta ou é só um pico? A resposta está em uma palavra só. A mesma palavra que define clubes europeus de elite: governança. Se essa lógica continuar, o Corinthians não volta ao caos. Se abandonar, volta tudo. No próximo capítulo, eu te mostro o que muda nos próximos 6 meses, como o clube pode se pagar melhor, onde ainda estão os riscos ocultos e qual é o próximo movimento estratégico real da diretoria. Agora chegamos ao ponto que separa um bom momento de uma virada histórica. Tudo o que você viu até aqui só se sustenta se existir uma palavra operando acima de nomes, resultados pontuais e vitórias isoladas. Essa palavra é governança. Governança não é discurso bonito em coletiva. Governança é rotina, é processo, é método repetível. E é exatamente isso que define se esses 39 dias foram o início de uma nova era ou apenas um respiro antes de outra crise. Vamos olhar para frente com frieza. Nos próximos 6 meses, o Corinthians entra no período mais perigoso de qualquer reconstrução. É quando o caixa começa a respirar, o ambiente melhora, o time responde em campo e surge a tentação de acelerar demais. É aqui que clubes quebram de novo. A diferença agora é que existe um tripé claro guiando as decisões. Primeiro, previsibilidade financeira. Com a dívida fiscal organizada, o clube sabe exatamente quanto sai todo mês. Não existe mais surpresa judicial. Não existe bloqueio inesperado. Isso permite planejar folha, premiação e até contratações futuras sem apostar no escuro. Segundo, controle de risco esportivo. O Corinthians não está montando elenco para empolgar rede social. Está montando elenco para sobreviver a calendário pesado. Alan reduz risco defensivo. Labiad amplia repertório ofensivo. Isso diminui a chance de colapsos em jogos decisivos. Menos colapso significa mais premiação. Mais premiação significa mais caixa.
Terceiro, proteção de ativos estratégicos. Memphis não é tratado como Salvador, mas como ativo central. Tudo ao redor dele é pensado para potencializar a entrega. Isso aumenta valor de marca. Isso aumenta a exposição internacional. Isso atrai patrocinador que paga mais caro. E aqui entra um ponto que quase ninguém comenta. O Corinthians hoje está reconstruindo confiança institucional. Não só com credores, mas com mercado, atletas, empresários e patrocinadores. Clube confiável negocia melhor. Clube confiável paga menos juros. Clube confiável fecha contratos mais longos. Esse é o verdadeiro ganho invisível desses 39 dias. Agora vamos falar de risco, porque ele ainda existe. O maior risco do Corinthians hoje não é financeiro. É político. Se a governança for atropelada por decisões emocionais, pressões externas ou promessas populistas, todo esse avanço evapora. Gestão profissional não convive com o improviso. Se o clube mantiver a disciplina, o cenário projetado é claro. Mais estabilidade em campo, mais previsibilidade no caixa, mais capacidade de investimento controlado e, principalmente, menos medo de manchete negativa. Não estamos falando de milagre. Estamos falando de matemática, processo e método. O Corinthians não virou um clube europeu em 39 dias, mas deixou de ser um risco sistêmico. E isso muda tudo. A grande virada não é contratar mais, é errar menos contrato, errar menos perfil, errar menos timing. Quando você erra menos, você ganha mais sem gastar mais. E é por isso que eu encerro esse vídeo com a frase mais importante dessa nova fase. Guarda isso. O Corinthians não está tentando ser o mais ousado do mercado, está tentando ser o mais sólido. Se isso continuar, o clube não volta para a UTI. Volta para o topo com base, não com sorte. Agora eu quero saber de você. Você acredita que essa governança se sustenta ou acha que o clube vai ceder à pressão no primeiro tropeço? Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal para acompanhar essa reconstrução passo a passo. Deixa o like porque isso fortalece demais o trabalho. E lembra, não é só futebol, é gestão. Vai Corinthians!